Olá, eu sou a Rita, bem-vindos à minha cozinha. Hoje vamos ter um vídeo ligeiramente diferente. Eu não vou fazer aqui uma receita minha, mas vou partilhar com vocês uma receita de cookies americanas, aquelas cookies tradicionais com pedacinhos de chocolate, mas esta não é uma receita qualquer. Esta vai ser a receita original. Esta foi a primeira receita de cookies que se conhece, esta foi a que deu origem a esta bolacha icónica americana. No mês passado eu estive nos Estados Unidos e comprei aqui este saquinho de pepitas de chocolate e vou fazer a receita que está aqui na embalagem. Vou-vos falar agora um bocadinho sobre a história destas cookies. E as cookies foram inventadas cerca de 1930 por uma senhora chamada Ruth, que tinha um restaurante e gostava muito de inventar receitas, e pensa-se que esta receita das cookies terá sido um acidente. Ela estava a fazer umas bolachinhas de açúcar amarelo e lembrou-se de lhe juntar chocolate picado e achou que o chocolate iria derreter, iria transformar aquelas bolachas numas bolachas de chocolate, mas não foi isso que aconteceu, e o que aconteceu foi que o chocolate ficou em pedacinhos, dando então origem à famosa cookie, mais ou menos como a conhecemos hoje em dia. Estas cookies começaram a ter imenso êxito, ela acabou até por publicá-las num livro, e ela usava para fazer estas cookies uma tablete da Nestlé que ela picava em pedacinhos. Por isso é que, se vocês não têm as pepitas, podem a mesma usar este método. A Nestlé tomou conhecimento desta receita que estava a fazer imenso sucesso. Digamos que esta receita quase que viralizou antes de ser possível viralizar no contexto de hoje. E a Nestlé pediu autorização a esta senhora Ruth para imprimir a receita das bolachas dela nas embalagens das tabletes de chocolate. A troca foi que ela iria receber chocolate para o resto da vida. Com o passar do tempo e o aumento da popularidade destas cookies, a Nestlé lançou uma tablete específica para se fazer cookies, em que os quadradinhos não eram os quadradinhos assim como nós os conhecemos, mas eram quadradinhos pequeninos, mais ou menos aí com 1 centímetro, que era já para as pessoas a cortarem com os pedacinhos para fazerem as cookies. E então, finalmente, por volta de 1940, surgiram as pepitas, que era já mesmo para facilitar a vida para as pessoas que quisessem fazer as cookies. E isto aqui é o início de uma história longa, são bastante icónicas, ouve-se falar em séries, em filmes. Por exemplo, se vocês são fãs da série Friends, há um episódio bem famoso em que se fala de umas cookies maravilhosas, uma receita secreta que seria da avó da Phoebe, e que no final do episódio vai-se a descobrir que eram exatamente estas que estão aqui impressas nesta embalagem. Bom, se vocês gostam de curiosidades de comida como eu, terão apreciado. Se não gostam, vão apreciar agora que eu vou finalmente à receita. Eu vou fazer exatamente a receita que está aqui, mas esta receita está em chávenas, as chamadas cups, que são estes conjuntos de chávenas medidoras, que têm uma medida standard nos Estados Unidos de 240 ml para uma chávena, e obviamente depois as outras têm este volume como parâmetro. Eu vou medir e depois pesar, e vou deixar na descrição do vídeo a receita original em volume e também a receita já convertida em gramas, que eu acho bastante mais fácil. Então, já pesei a farinha, as coisinhas pequeninas como o sal, o bicarbonato de sódio. Eu vou usar as colherinhas medidoras também. Já tenho aqui uma colher de chá, uma teaspoon de bicarbonato. A receita pede também uma colher de chá de sal. Eu vou apenas usar metade da quantidade de sal, até porque eu vou usar manteiga com sal e, portanto, vou fazer esse pequeno ajuste. Nunca vou entender muito bem como é que há pessoas que preferem medir por chávenas, porque eu acho que se suja muito mais coisas, é bastante menos preciso e tem umas nuances. Por exemplo, aqui na embalagem pede açúcar e depois pede a mesma quantidade de açúcar amarelo em volume, que são 3/4 partes de uma chávena. Normalmente estes conjuntinhos de chávenas não têm essa medida, portanto tem que se pôr 1/4 de chávena 3 vezes, mas por acaso o meu conjuntinho tem, o que facilita. Em relação ao açúcar amarelo, a medida é na mesma 3/4 partes de chávena de packed brown sugar, que é brown sugar, portanto açúcar amarelo,
compactado. É diferente a quantidade de açúcar se nós simplesmente o colocarmos na chávena do que se depois o compactarmos, porque vai caber mais. E estas questões do volume são sempre muito interessantes. O açúcar branco, que não foi compactado, pesou 165 gramas. Já o açúcar amarelo, apesar de ter sido compactado, ele é mais leve que o açúcar branco e, portanto, pesou 135 gramas. A receita agora pede uma colher de chá de extrato de baunilha. Eu vou usar pasta, que é o que eu tenho aqui, 2 ovos. Tinha saltado a manteiga. A manteiga diz assim, uma chávena. Se já não gosto de pesar açúcar e farinha, não medir em chávenas, muito menos gosto de medir manteiga. Então, eu sei já há muitos anos que uma chávena de manteiga equivale a 228 gramas de manteiga, que eu normalmente arredondo para 230 gramas. Portanto, é isso que eu vou usar. Da massa já tenho tudo pronto, já só me resta medir e pesar as nozes. Já vos vou dar a alternativa que vem aqui também para fazer as cookies sem nozes. E em relação ao chocolate, são 340 gramas, que é o que vem aqui na embalagem. Portanto, se não tendo as pepitas, é pegarem numa tablete e picarem com este tamanho. E esta receita que eu estou aqui a fazer, estas quantidades, são bem generosas. Diz aqui que dá cerca de 5 dúzias de cookies. Agora vou então tratar das nozes e vou já partir depois para fazer a massa. Então, já tenho aqui todos os ingredientes. Agora vou preparar aqui a batedeira. Eu vou usar uma batedeira de mão com este acessório, as varas torcidinhas, que são as ideais para este tipo de massas pesadas. Podem fazer isto numa batedeira de mesa com a pá ou então à mão com uma colher. E seguindo a receita, o primeiro passo é aquecer o forno a 375 Fahrenheit, que vem a ser mais ou menos 190 centígrados. Fazer a massa não tem nada que saber, isto é uma massa clássica, o método sobreviveu até aos dias de hoje. Vamos colocar aqui na tigela a manteiga amolecida, juntamente com os 2 tipos de açúcar e a baunilha. Vamos bater até fazer um creme. Vamos juntar depois, segundo as indicações, os ovos um a um e depois juntamos os secos, que já ali estão todos juntos, que são a farinha, o sal e o bicarbonato. Cremezinho feito, vamos aos ovos. Fui ali confirmar na receita e o que diz é para ir colocando a mistura dos secos, pouco a pouco aqui nesta mistura dos úmidos. O resto já vou fazer aqui à mão, que a massa é bem pesada e já está. Isto é uma massa mesmo tradicional e normal de cookies, é uma massa bem molinha, mas que não cola às mãos. Agora, lembrando de fazer aqui uma coisa. Eu ia fazer a receita completa, mas a própria receita dá aqui a alternativa se a pessoa não quiser usar nozes. E a alternativa é, se quiser omitir as nozes, adicione 1 a 2 colheres de sopa de farinha. Eu vou pesar esta massa, vou dividi-la ao meio e depois vou juntar a cada metade do chocolate e uma das metades vou juntar as nozes. Na outra metade vou juntar então esta farinha extra e assim vemos as duas versões. Esta massa vou fazer a original com as pepitas de chocolate e as nozes. Vou então pesar metade aqui das pepitas. E as nozes que já tinha pesado aqui para a receita completa, visto que só as vou usar a metade, vou também então pesar metade da quantidade. Agora que tenho aqui a minha massinha já feita e com este aspecto maravilhoso, é hora de então colocar a massinha num tabuleiro forrado com papel vegetal que eu tenho aqui
E agora podemos fazer isto de duas maneiras. Uma das maneiras é com uma colher, simplesmente vão tirando daqui porções e vão colocando estes montinhos de massa no tabuleiro. Mas esta não é a minha maneira preferida de todo de fazer cookies, porque eu acho que eles ficam muito mais perfeitinhos, redondinhos e todos do mesmo tamanho, sem sujarmos as mãos, se usarmos estes boleadores de gelado que aparecem aqui sempre que eu faço cookies. Existem de vários tamanhos, eu gosto de fazer as minhas cookies, às vezes grandotas, como este, mas normalmente uso este que tem 4 cm de diâmetro. Acho que dá assim um tamanhinho bom, é este que eu vou usar. E agora não tem ciência nenhuma, é pegar aqui nisto e tirar pedacinhos da massa e colocar aqui no tabuleiro e a ir fazendo isto, deixando espaço entre elas, elas crescem bastante. Este tabuleiro vai já para o forno e vai demorar entre 9 a 11 minutos a cozer. Entretanto, vou tratar da outra massa, vou deixar esta aqui em stand-by por agora. Esta é a metade da massa que nós vamos fazer sem as nozes e que para isso vamos ter que juntar um bocadinho de farinha. Para a receita completa era 1 a 2 colheres de sopa de farinha, para esta metade eu vou juntar 1 colher de sopa de farinha para ser assim um número redondinho. E vamos agora fazer exatamente a mesma coisa, pegar aqui na colher boleadora, tirar uma porção de massa e colocar no tabuleiro. Aquelas ali são as primeiras, com as nozes, aqui estão as que não têm nozes e eu só vou cozer uma fornada de cada. Com o resto da massa eu vou fazer duas coisas. Eu tenho aqui esta massinha simples, que eu vou guardar embrulhada em película aderente e vou congelar para utilizar noutra receita daqui a uma semana. Então, se vocês quiserem deixar nos comentários alguma ideia do que é que poderá ser essa receita, vamos ver se alguém acerta. Tenho então aqui o meu bloco de massa que vou congelar. Também poderia deixar no frigorífico, aguenta no frigorífico mais ou menos aí uns 5 dias no máximo. No congelador mais ou menos uns 2 meses eu diria. E o que é que eu agora posso fazer com isto? Posso deixar descongelar quando quiser usar, porcionar nas bolinhas e cozer as cookies ou então usar para outra receita em que leve só a massa das cookies. No entanto, se eu quiser fazer cookies, eu já sei que vou querer fazer cookies e quero cozê-las fresquinhas daqui a um tempo, é mais fácil congelá-las logo porcionadas, que é exatamente isso que eu vou fazer com aquela outra massa. Mas primeiro vou tirar estas do forno que quase que se me queimam. Elas demoraram mais ou menos uns 12 minutinhos, estão assim, douradinhas aqui à volta e mais clarinhas aqui no centro e ainda bem molinhas. Vou então colocar as outras. Estas são sem nozes e com a farinha extra. E então, para congelar as cookies já porcionadas, usamos um tabuleirinho forrado com película aderente e fazemos as bolinhas, que neste caso não precisamos de espaçar. E de novo, também estas poderiam deixar no frigorífico uns, como eu disse há pouco, uns 5 dias no máximo e ir tendo sempre cookies fresquinhas, mas na verdade morninhas. Este tipo de bolacha, estas cookies, são sempre melhores acabadas de fazer no próprio dia. Claro que aguentam em uns 3 dias, mas a textura é diferente. Tapamos e levamos então assim ao congelador e quando quiserem comer uns cookies quentinhos, é só pegar em cada bolinha, colocar no tabuleiro passado e levar ao forno diretamente do congelador. O que vai acontecer é que elas vão demorar um bocadinho mais tempo a cozer e é provável que fiquem um bocadinho mais altas. Se vocês quiserem que elas fiquem mais baixinhas, então deixam-nas descongelar completamente antes de cozerem. Se me seguirem pelo Instagram, um destes dias eu prometo que retiro estas do congelador e cozo para vocês verem como é que elas ficam.
E aqui estão então ambas as Toll House Cookies. Eu não sei se vos disse ao início que o restaurante da inventora das cookies se chamava Toll House Inn, e por isso é que estas cookies até hoje são conhecidas como as Toll House Cookies, as originais. Então, estas aqui mais bujudinhas são as que têm o chocolate e as nozes, e estas mais lisinhas são as simples. Vou aqui abrir uma destas. Estas são aquelas cookies que têm um sabor bem básico e familiar. São umas bolachas muito reconfortantes, têm aqui a massinha mais crocante por fora, são mais macias por dentro, têm o chocolate e as nozes. E agora aqui estas são as simples, também vou abrir aí ao pé de vocês, mais quentinhas, que saíram do forno há menos tempo. Aqui, sem dúvida nenhuma, que a minha preferência vai para estas, pela textura da massa e pelo contraste de texturas do chocolate das nozes. Dão-lhe uma crocância e o sabor das nozes com o chocolate também acaba por ser bastante superior a estas que são assim mais pobrezinhas. E agora a grande questão. Esta receita original faz as melhores cookies do mundo? E a resposta é um grandíssimo não. Estas cookies têm assim uma carga sentimental de serem as originais, mas para o meu gosto eu acho que há outras receitas mais adaptadas ao que eu gosto. Estas são um pouquinho mais sequinhas por dentro, eu gosto delas mais molinhas, também gosto das minhas cookies com bastante mais chocolate, prefiro usar uma tablete picada porque eu acho que chocolate com pedacinhos de tamanhos diferentes dá uma riqueza maior à massa, e é isso que eu procuro quando faço uma receita de cookies adaptada ao meu gosto. Mas esta receita em particular tem uma grande vantagem, porque ela, ao ser original, é uma receita muito básica e, portanto, é perfeita para vocês pegarem nela e também a customizarem ao vosso gosto. Podem usar outros tipos de chocolate, brincar com as quantidades do açúcar branco e do açúcar amarelo, e portanto aqui abre-se um mundo de possibilidades, e foi por isso que eu vos quis trazer aqui esta receita, não pela receita em si, mas pela dinâmica de a fazer. Vimos aqui várias coisas, como converter uma receita de chávenas para gramas, como congelar massa de cookies e depois voltar a cozer, como porcionar, o tipo de chocolate que podemos usar, e acho que isso pode ser valioso para vocês, pode ser interessante para vocês num dia que queiram começar a fazer as vossas próprias cookies customizadas ao vosso gosto. E se quiserem experimentar esta receita, também podem, porque ela, apesar de não ser a melhor do mundo, não deixa de ser uma boa receita. Até para a semana, espero que tenham gostado deste vídeo diferente. Para a semana trago-vos então outra receitinha feita com o resto daquela massa, que eu também acho que vocês vão gostar. Vejo-vos então quinta-feira às 10 da manhã. Tchau, tchau!